tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Andrade, tá? Sou o professor Paulo. E hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Essa é uma aula de revisão para o nosso EDAG, né? O conteúdo de meio ambiente e sustentabilidade é um conteúdo transversal, né, a todos os cursos. Então, ele vai estar presente aí em todas as provas do EDAG, né? Para todos os cursos e todos os semestres, né? E a ideia aqui é fazer uma rápida revisão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Falar um pouquinho da política, os princípios, algumas ações e fazer um exercício de fixação, tá? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Brasil ele vem adotando aí desde a Constituição de 88, né, ações para garantir a preservação do nosso meio ambiente. Em 98, nós tivemos legislações sendo criadas nesse sentido, que foram revisadas e consolidadas aí pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. Então, essa lei, ela organiza a forma com que o nosso país deve lidar com o lixo, né? Envolvendo aí todos os setores públicos, como esse lixo deve ser tratado, né? E o principal, garantindo aí a transparência. Então, essa é uma palavra muito importante quando a gente fala em sustentabilidade ambiental, né? Você garantir a transparência dentro dessa gestão. Então, as pessoas só podem acompanhar o que elas conhecem, né? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos que vai garantir também essa transparência na nossa gestão. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela vem para dispor sobre o correto gerenciamento dos resíduos, sendo uma obrigação dos fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores para destinar corretamente os resíduos que estão sendo gerados no nosso país. Então, quais são os principais objetivos ali e instrumentos da nossa política? A política ela pode ser adotada isoladamente pela União, pelo governo federal, mas ela também foi pensada, né, e concebida para que você tivesse uma gestão integrada com estados, municípios, né? A gente sabe que não adianta nada você estar tendo uma política federal se lá na ponta, na cidade, no município, no aterro sanitário, você não tiver uma gestão integrada que possa garantir essa sustentabilidade, né? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz a gestão integrada do gerenciamento dos resíduos sólidos, ela traz a responsabilidade dos geradores e do poder público, e ela traz instrumentos econômicos que vão viabilizar a operação dessa política. A política também ela é articulada com outras ações do governo, como, por exemplo, a Política Nacional de Educação Ambiental, né? Então, a gente sabe que hoje, em todos os cursos, né, seja no colégio, na graduação, no ensino técnico, vocês têm aula de educação ambiental, então isso tudo está dentro da Política Nacional de Educação Ambiental. E ela casa com a Política Federal de Saneamento Básico, ela casa também com a Lei 11.107 de consórcios públicos, né? Já que as prefeituras podem fazer um consórcio público para estar fazendo a gestão e o gerenciamento desse resíduo sólido, tá? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela se articula também nas outras esferas da legislação ambiental, né? Não existe uma legislação ambiental isolada, existe um conjunto de legislações ambientais que vão assegurar aí a sustentabilidade ambiental que nós precisamos. E agora a gente vai ver aqui os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o primeiro princípio é o princípio da prevenção e precaução. Então, a gente precisa prevenir, né, que a gente não danifique esse ecossistema. Nós temos também dois agentes criados, que é o poluidor pagador e o protetor recebedor. Então, eu posso ter alguém que esteja poluindo, né, e esse alguém vai ter que pagar por estar causando esse dano ao meio ambiente, e por outro lado eu posso ter o protetor recebedor, é alguém que está recebendo esse recurso para que ele possa mitigar o risco que foi causado, né? Possa retornar a nosso ecossistema ao seu estado original. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela tem uma visão sistêmica também,
ela promove o desenvolvimento sustentável, né? Garante aí a ecoeficiência, então aumentar a eficiência do nosso ecossistema. Ela promove ali a cooperação entre agentes, né? Sejam agentes privados quanto agentes públicos, né? Trazendo as responsabilidades para cada um deles. Traz a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, né? Não adianta um fabricante produzir, sei lá, 100 pilhas e depois ele não ser responsabilizado pelo dano que aquelas pilhas possam estar causando aí para o nosso meio ambiente, né? Outro ponto importante é o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico de valor social, ou seja, aquilo tem um valor econômico, né? Aquilo que antes a gente jogava no lixo, agora a gente pode reciclar, a gente pode reutilizar e aquilo passa a ter um valor econômico e um valor social. Então a gente sabe que quando a gente faz uma ação ali de reciclagem de lixo, de coleta de lixo, então tudo isso traz um valor social, né? Aquele item que antes tinha valor zero, você vai agora poder trazer renda para uma comunidade. O respeito às diversidades locais e regionais, o direito da sociedade à informação e ao controle social, né? Então eu volto aqui a falar da transparência, isso é muito importante dentro da política nacional de resíduos sólidos, e a razoabilidade e proporcionalidade. Não adianta a gente querer que alguém produza 10 pilhas e pague milhões de reais. Não é isso. A gente quer que a nossa indústria nacional, a gente quer que manter a competitividade da nossa produção, mas também a gente não quer degradar o nosso meio ambiente. Então a gente precisa ter um equilíbrio ali entre produção e conservação do meio ambiente. Então a essência da política nacional de resíduos sólidos, ela passa por esses itens aqui. O primeiro ponto, a não geração. Então se eu puder não gerar o resíduo, é o melhor cenário. Uma vez que eu tenho que gerar o resíduo, aí eu vou para o caso de redução. Então a gente não tem jeito, a gente precisa gerar, mas será que a gente consegue gerar menos, né? Então, se a gente não conseguir gerar menos, aí a gente precisa reutilizar. Algo que a gente fosse jogar fora, a gente pode buscar um novo fim para aquilo, e a gente vai promover a reutilização ou a reciclagem. Quando a gente recicla, a gente trata aquele item para que ele tenha uma nova finalidade. E aí, se não tiver jeito, a gente trata o resíduo sólido e faz o descarte apropriado, né? Mas esse descarte apropriado, ele tem que ser sempre o último caso. Então, quanto mais a gente prolonga a nossa cadeia, mais a gente consegue garantir a sustentabilidade ambiental. Então, agora eu queria revisar com vocês 3 palavrinhas que são muito importantes nesse conceito. É a diferença entre lixo, resíduo e rejeito. Então, quando a gente fala lixo, nós falamos aí na linguagem coloquial, né? O próprio dicionário trata sobre isso, né? E o conceito de lixo é um material que não tem valor, que não tem utilidade, é aquilo que você vai jogar fora, né? Então, de maneira geral, na engenharia, a gente evita utilizar esse termo de lixo, porque a gente sabe que aquele material que pode ser reaproveitado, pode ser reciclado, ele tem valor. Então, ele não tem esse conceito de lixo, né? Então, no campo técnico, nós evitamos utilizar a palavra lixo e utilizamos 2 palavras que são resíduo e rejeito. Então, resíduo é tudo aquilo resultante da atividade humana que após a devida separação pode ser reutilizado ou reciclado, e rejeito é o resíduo que não pode mais ser reaproveitado ou reciclado, e aí, de fato, ele precisa partir para uma solução final. Então, ele precisa ir para o aterro, ele precisa ser incinerado, ele tem que ser agora, tomar o seu destino final. Então, para que fique claro para todos, né, o resíduo a gente ainda consegue utilizar ele, e o rejeito não. O rejeito a gente só vai fazer o descarte adequado. E lixo a gente evita utilizar na engenharia por ser uma palavra que não representa o conceito de valor e de contribuição social que, de fato, os resíduos e os rejeitos podem ter. Aí alguns exemplos, né, de resíduos secos e resíduos úmidos. Quando a gente fala de papel, a gente está falando aí de papel, papelão, revista, plástico, garrafa, saco, copo, metal, a gente tem latas, fio, bronze, vidros, tudo isso a gente sabe que pode ser reaproveitado, pode ser reciclado, né? Nós temos também os resíduos orgânicos, né, como por exemplo, borra de café, casca de soja, casca de ovo, né? Folhagem.
E nós temos rejeitos, itens que de fato precisam ir para o seu destino final, como, por exemplo, fraldas descartáveis, né? Coisas que tenham muita gordura, né? Papel engordurado, esponja de aço, são coisas que a gente não consegue fazer esse aproveitamento. Então, quais são as ações previstas aí na Política Nacional de Resíduos Sólidos? O que é que caracteriza essas principais ações? Nós eu gosto muito de falar que nós pensamos nos 5 R's, né? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela provoca uma reflexão. É isso que a gente precisa fazer. Primeiro ponto é repensar os nossos hábitos. Será que nossos hábitos de consumo eles estão adequados? Porque o primeiro ponto é você não consumir. Será que tem algo que eu fosse fazer, queria consumir um bem e que de fato eu não precisasse dele? Então, repensar sempre é a nossa primeira ação, né? É a nossa primeira estratégia a ser adotada. Será que a gente precisa realmente daquilo? O segundo ponto é recusar, né? Então, eu posso recusar consumos desnecessários, né? Será que de fato eu preciso utilizar um produto que degrade muito o meio ambiente? Então, recusar também entra aí, né, como segunda etapa na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A terceira etapa é a redução. Então, uma vez que eu tenho que usar, será que eu tenho que usar essa quantidade toda, né? Então, pensem num processo industrial. Vocês precisam utilizar algum material, né? Para fazer uma reação, né? Então, por exemplo, sei lá, uma coisa simples, eu vou utilizar água, né? Será que eu preciso utilizar água? Eu preciso utilizar água quente a 90 graus. Se em vez de utilizar água quente a 90 graus, eu puder utilizar água quente a 60 graus, eu já vou utilizar menos energia. Então, eu vou reduzir o consumo de energia. Então, é isso que a gente busca com a Política Nacional de Resíduos, né? Que é provocar essas reflexões ao longo de toda a cadeia produtiva para que, de fato, a gente garanta aí o máximo de sustentabilidade ambiental possível. Aí a quarta ação é a reutilizar, né? Então, uma vez que eu já utilizei aquilo e vou fazer o descarte, será que eu poderia utilizar aquilo em outra coisa, né? E reciclar. Então, a reciclar, a diferença é que a gente passa por uma transformação, né? Mas às vezes você tem algo que você pudesse reutilizar. Eu tenho uma caixa de papelão porque eu comprei uma máquina de lavar prato e agora eu vou pintar minha casa. Eu vou pegar essa caixa de papelão e vou usar para proteger meu piso, né? Então você está reutilizando aquele produto, né? Aí depois de você reutilizar, você pode pegar aquele papelão e reciclar ele, transformar ele num papel reciclado. Então são 2 exemplos ali da reutilização e da reciclagem que nós queremos ver aí dentro das ações previstas pela política, né? E que a gente sabe que agrega aí valor ambiental e garantem a sustentabilidade ambiental. Outros pontos objetivos que estão contemplados lá na nossa política, né? O que é que a gente tem que evitar? Então, por exemplo, nós sabemos que muitas prefeituras trabalham ainda com aterro, né? Então, se eu tenho um aterro que ele não foi pensado com uma engenharia, né? Com uma lógica, a gente pode estar transformando aquilo que serviria para dar um destino adequado ao nosso lixo num problema maior ainda. Então, na imagem aí, vocês conseguem ver, eu posso ter um aterro que ele foi mal feito, né? E você está jogando, por exemplo, chorume no lençol freático, né? Então, isso pode provocar a contaminação do lençol freático. E aí você pode estar trazendo doenças para as comunidades que estão junto daquele rio, né? Ou pessoas que estão, porventura, bebendo água de poço desse lençol freático. Então, existe uma forma de fazer o destino ótimo dos seus resíduos, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com aterro, nós colocamos as camadas de lixo, né? E vamos cobrindo essas camadas de lixo aí com terra, com grama, né? E isso provoca a liberação do metano. Qual é a forma ideal de se lidar com o metano? Que a gente queime o metano, né? A gente não pode jogar metano na atmosfera, porque senão a gente contribui para o aquecimento global. É muito melhor a gente jogar o CO2 na atmosfera do que a gente jogar o metano na atmosfera, né? Seria melhor ainda se a gente pudesse estar pegando esse metano e queimando para a geração de energia elétrica. E aí você deu, de fato, um uso super sustentável para aquele metano, né? O que ia antes para a atmosfera poluir o meio ambiente, você agora está queimando e gerando energia e trazendo desenvolvimento econômico e social para as pessoas, né?
Então, são alguns exemplos. Então, lá na política, vão ter ações previstas, como, por exemplo, adotar aterros sanitários sustentáveis, né, como esse da figura, né, com tratamento de chorume, né, com selagem, né, então você faz uma manta de PVC e argila, você queima o metano, né, evita a concentração aí de urubus, de animais com mau cheiro, né. Outro exemplo aí previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, adotar a incineração, né? Quando a gente incinera o lixo em altíssimas temperaturas, né? 900 graus, 1000 graus, a gente está fazendo a queima total daquele material, né? Então, se a gente pega, por exemplo, cidades como Nova York, você incinera quase 100% do seu lixo, né? Então, você não precisa ter aqueles aterros, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas pegando um caso aqui local aqui na Bahia, né, nós temos várias cidades que são cidades que têm recursos, mas têm lixos a céu aberto, né? Se a gente pegar, por exemplo, Canidé do São Francisco, que é uma cidade que tem aí uma receita milionária, né? E você tem sérios problemas com aterro sanitário, né? A própria cidade de Salvador, né? Nós já tivemos problemas aqui com o destino adequado do nosso lixo, né? Depois a gente passou a ter a Termoverde aqui, que melhorou muito, e a gente passou a gerar energia elétrica com o uso adequado, né? Então, o objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos é exatamente isso, é orientar as pessoas, mostrar como deve ser feito, né? Provocar essa reflexão, provocar essa transparência e indagar todo mundo para uma gestão compartilhada dos nossos resíduos, tá? Outra ação importante, né, o que nós chamamos de logística reversa, isso já é muito comum hoje. Então, você tem uma empresa que produz pilhas, né? Então, aquela empresa que produz pilhas, elas têm que ser responsáveis por trazer as pilhas de volta. Então, eu tenho agora empresas que produzem carros elétricos, né? A Tesla. Então, o que você vai fazer com aquela bateria do carro elétrico? Então, a empresa é responsável por fazer a logística reversa, né? Então, o fabricante ele tem que ser responsável por trazer o correto uso do seu produto ao longo de toda a cadeia produtiva. Isso acontece muito também com pneus, né? Então, os pneus eles são produzidos pelos fabricantes e eles são responsáveis por trazer esses pneus de volta, né? E você reprocessar esse pneu, né? Então, são alguns exemplos. Lâmpadas fluorescentes, né? Então, a gente sabe também que é feito comumente aí coletas de lâmpadas fluorescentes, trazendo lâmpadas fluorescentes. Isso é o que nós chamamos de logística reversa, né? Então, você produz, a indústria fica responsável, mas você não delega ao consumidor. Porque se a gente pensar como um país, né, talvez o consumidor ele seja o elo mais frágil aí, a pessoa com menos recurso para fazer isso, né? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela melhorou muito e trouxe essas características para a gente. Ah, professor, isso já é realidade? É sim. Então, desde 2010, essa política já está em vigor, né? E esses agentes, eles ficam responsáveis para essa atuação. Aí, se você não fizer, vai entrar exatamente a seção da compensação econômica. Então, as empresas vão ser multadas, né? Se você não fizer, você vai ter que contratar alguém para mitigar esse risco, né? Para mitigar esse resíduo, né? Você vai ter que, de alguma forma, fazer o que nós chamamos de compensação ambiental, tá? Outra recomendação aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a compostagem, né? Então, se a gente consegue pegar toda essa matéria orgânica, né? Compostar ela, transformar ela em chorume, a gente consegue, inclusive, reutilizar ela na agricultura. Então, isso é muito feito também no oeste aqui da Bahia, com casca de soja, com resíduos agrícolas, tá? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aí para vocês sobre a lógica da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E agora eu queria provocar aqui uma questão rápida, só para a gente entender como é que funciona essa aplicação dela, tá? Então, vamos fazer agora um exercício de fixação. Consoante disposto na Lei Federal 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quais das alternativas abaixo indicadas contém produtos não elencados no rol daqueles cujos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante o retorno após o uso pelo consumidor, independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos? Então, ele faz um questionamento e traz aqui 4 opções, né? Pneus, pilhas e baterias, óleos lubrificantes e óleos vegetais de consumo humano após uso,
lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista. Então, quais desses produtos, né, os fabricantes não estão obrigados a fazer a logística reversa, né? É claro que a obrigação do resíduo sólido é uma obrigação compartilhada, então ele destaca isso aqui, né? Independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Ele não está dizendo que não vai ter o serviço público, sempre vai ter o serviço público. Mas para quais materiais aqui citados, não existe a obrigação do fabricante, né? Então, eu citei isso ao longo da apresentação, né, que pneus, pilhas, lâmpadas, tudo que a gente produz no ambiente industrial, né, se torna obrigação do fabricante fazer a logística reversa. No caso dessa questão, a resposta correta seria a letra C, né? Óleos lubrificantes e óleos vegetais de consumo humano, né? Aí, de fato, não existe uma obrigação, porque eles não são produtos que foram produzidos de maneira industrializada que os fabricantes precisam fazer a logística reversa, né? Então, para esses produtos, a gente vai utilizar os serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, tá? Mas tudo que a gente produz no ambiente industrial, é obrigação dos fabricantes fazerem a logística reserva, em consonância com o serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, agradeço a todos aí que estão assistindo a aula, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido um pouquinho da importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? O objetivo, né, de garantir a sustentabilidade ambiental para o nosso país, né? E percebam quanto isso já mudou, né? E quanto isso tem impactado positivamente o nosso país. Obrigado. Coloca os meus contatos ali, fico à disposição para esclarecimentos também. Um abraço, gente.